Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 150, o último versículo, versículo 6. Salmo 150, versículo 6. Talvez você já tenha decorado esse versículo por ser tão lindo quanto é. E ele diz assim: tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Um cântico lindo, um salmo de engrandecimento ao Deus Todo-Poderoso, esse que nós pegamos o último versículo, mas ele fala de tantas coisas agradáveis. E eu gostaria que Deus nos fizesse entender nessa manhã algo mais profundo do que aquilo que lemos. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tua misericórdia e por teu amor ao longo desse culto. Sabemos, ó Pai, que esse culto é para engrandecimento do teu nome. E diante disso, ó Deus, clamamos ao teu Espírito Santo, que nos faça entender, nos faça, ó Deus amado, ter consciência limpa, pura, ó Deus, e um espírito, ó Deus, inabalável diante da vida, diante dos nossos desafios, para podermos proclamar o teu Evangelho e vivermos aquilo que realmente é agradável a Ti que vivamos. Por isso clamamos diante de Ti, por Tua infinita e plena misericórdia. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Queridos, falar sobre consciência e a consciência do homem. Esse versículo que lemos inicial: todo ser que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Outras versões dizem: todo ser que respira. E isso nos dá uma outra visão, mas muito similar à primeira, só para que você possa entender dos textos bíblicos e as traduções que servem para trazer lucidez à leitura, para que traga um ponto de conhecimento sobre as nossas vidas. Quando falamos de consciência e lemos esse salmo, você vai falar: pastor, o que significa uma coisa com a outra? A pergunta é muito simples. Se você respira e vive e tem vida, louve a Deus. Mas eu não falo do louvar a Deus apenas em momentos como esse, quando estamos diante de Deus, quando estamos na igreja, um ambiente favorável, uma coisa fácil de fazê-lo, porque você é levado a louvar pelas lindas canções, pelas vozes daqueles que cantam, por aquilo que eles expressam de verdade no louvor. Mas não é esse louvor que eu quero me referir nessa manhã, mas o louvor daquele que sai da sua consciência, aquele que trata o teu coração, aquilo que tem no teu íntimo. Isso tem louvado a Deus. Se todo ser que respira deve louvar a Deus, você e eu devemos louvar a Deus. Mas não somente nesse momento de culto. Eu gosto muito do que Paulo diz, que a gente deve orar sem cessar, orar em todo o tempo. É um sentimento de envolvimento com Deus, que você começa a viver uma dependência de falar com Ele o tempo todo e necessitar se comunicar com o teu Criador. E hoje nós temos essa liberdade. Hoje nós podemos falar a Deus abertamente, porque o véu do santuário foi rasgado. Aquilo que distanciava o homem comum de Deus já não existe mais. Nós, homens e mulheres cristãos, que reconhecem o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, já tem dentro de nós mesmos, Deus já imputou em nós a presença plena do seu Espírito Santo. E nós fomos feitos ferramentas de louvor ao Deus Todo-Poderoso. E nesse contexto, eu quero convidar você a pensar. E eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro 4, de 1 a 12. E nós vamos andar um pouco com alguns textos bíblicos, e eu quero que você esteja atento, com a sua Bíblia na mão, com o seu tablet ou celular aí, conectado, né? Torça para não acabar a bateria dele, porque se acabar a bateria você perde a palavra. Então, quando você puder trazer uma Bíblia física, em alguns momentos, a sua atenção será mais focada na palavra e não nos pop-ups que aparecem no teu celular e fala assim: alguém mandou mensagem. Lá vai você tentado a olhar e saber o que é.
Aí descobre que é uma promoção das Casas Bahia para vender um televisor que você não precisa, na hora que você não precisa, você fala, isso é do cão, então pega o celular e quebra, porque o cão tem usado mais o celular do que o reino de Deus. E se você não consegue, estou fazendo isso para que você possa abrir 1 Pedro 4, de 1 a 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. O que está escrito nesse texto é uma ação poderosa de Deus sobre a vida de Pedro, e ele falando às igrejas romanas, às igrejas que faziam parte desse cenário de império romano. E ele começa a falar da importância do sofrimento. E eu quero trazer a verdade sobre você, porque a primeira coisa que ele fala é que Cristo sofreu por cada um de nós. E é agradável que nós tenhamos esse desejo de vivenciar a verdade da palavra de Deus na nossa vida. E eu devo louvar a Deus, eu devo tratar o meu coração para que ele esteja predisposto a louvar a Deus, se necessário for, até sofrendo. Não que tenha que sê-lo. Nós não estamos no Oriente Médio, nós não estamos em lugares onde o entendimento do Evangelho é afrontado com proibição. Nós temos liberdade de andar com 200 Bíblias no carro. E eu recomendo, ande. E ande muito. E distribua as Bíblias. E diga o que significa a Bíblia para você. Porque nós não queremos ter aqui homens de livraria, mas nós queremos ter aqui homens que tenham a sua consciência posta diante de Deus e possam louvar a Deus aonde quer que vá. Temos visto, e depois da quinzena jovem aflorou um pouco mais, como se não tivesse sido antes, mas sempre foi assim. O nosso desejo de ganhar almas é algo que não pode vacilar de um dia para o outro. Tem que estar constantemente dentro de nós. Andar com a Bíblia, oferecer uma Bíblia a alguém, abençoar a vida de alguém com a palavra, fazer com que essa pessoa traga sobre si o conhecimento de Deus. E pasme, ainda existem muitas pessoas não evangelizadas na nossa cidade. Pasme, o Maranhão não conhece Jesus. Pasme, outras cidades, grandes cidades, bairros inteiros, não conhecem a Jesus. E nós já temos mandado missionários para o mundo. E achamos, às vezes, que a nossa oferta e o nosso dízimo já são suficientes para evangelizar o mundo. E não é, nós não compramos salvação com dinheiro. A nossa salvação foi comprada com o sofrimento de alguém que todos os dias perguntava: você não quer ir à igreja comigo? Você não quer orar comigo? Qual o problema que você tem? E quantas das vezes Deus se posicionava através de pessoas para evangelizar as nossas vidas, para nos tomar pela mão e nos obrigar a entrar no cursilho, por exemplo. E de lá nós saímos, agora eu conheço Deus. Eles não sabem o Deus ao qual servimos. E quando nós não trazemos a nossa consciência a praticar a nossa fé, nós acabamos também esquecendo ao Deus ao qual servimos. Um Deus que ama a alegria, mas que sabe que em alguns momentos é necessário jejum e oração para vencer algumas lutas que temos na vida. O Deus que te ama é o Deus que se esforçou por você sem você merecer nada. Ter consciência do amor de Deus para conosco é algo que deve motivar o nosso amor por aquele a quem nós não conhecemos. Essa consciência cristã que deve haver dentro de nós é algo que não pode ficar sufocada pelos prazeres do dia. Não pode ficar sufocado, como diz Pedro, pelos desejos, os maus desejos humanos. A palavra de Deus tem andado sufocada dentro de nós. Quando nós pensamos em consciência, às vezes vem logo a análise do que é consciência. E eu parei para pensar no que Descartes disse, que ele fala assim: penso, logo existo. Deveria, para nós cristãos, ser penso, logo insisto. Mas tem muitos cristãos que praticam o penso, logo desisto.
A nossa consciência não usada para motivar, para favorecer, mas para entristecer, para achar que todo pecado que cometemos, Deus perdoará. E é assim. Mas isso não quer dizer que devemos fazer com que o pecado seja maior, como diz Paulo, para que superabunde a graça. Não, pelo contrário, devemos andar com responsabilidade. Devemos andar com intimidade com Deus, clamando a Ele que a nossa consciência seja usada a favor do seu reino. Não é fácil viver, mas Deus já nos deu o que havia de melhor. E aí eu quero que você pense nisso agora. Quando Deus nos fez, Ele usou um referencial, o molde, o melhor molde que havia no universo. Deus usou a Ele mesmo. Nós, como homens, somos molde daquele Deus maravilhoso que nos fez imagem e semelhança. Se você acredita que Deus criou todas as coisas, glória a Deus. Se você acredita que evoluiu do macaco, eu gostaria de lhe avisar que o macaco não evoluiu ainda. Ele continua sendo macaco. E eu não estou aqui discutindo ciência, porque entre a ciência e a Bíblia, eu não discuto com a Bíblia. Ela é verdadeira e absoluta. Por mais que os homens digam tantas coisas, a única coisa que me alimenta e me favorece no entendimento da minha própria vida é a palavra de Deus. Não há onde buscar outra fonte de sabedoria que não seja a palavra. Ah, mas pastor, tem tantos pensadores inteligentes. Eu falei, tem, realmente tem. Tem muitos homens que usam a sua consciência para engrandecer a Deus e muitas das vezes Deus os usa para falar conosco, para nos abençoar. Mas isso não quer dizer que eles devem ser levados em consideração e nós desmerecermos a palavra de Deus. Não. Qualquer coisa que venha contra a palavra de Deus, a palavra de Deus está em primeiro lugar, para que a tua base, a tua consciência esteja alicerçada sobre algo aonde pode haver construção. Sobre a Bíblia, construa a sua vida sobre ela. Ame o teu semelhante. E aí nós temos que começar a entender um pouco disso. Amar o inimigo, amar o semelhante como a nós mesmos, amar a Deus acima de todas as coisas, provar a Deus que a nossa consciência é dele, que o nosso desejo é dele, que ansiamos não por esse mundo passageiro, mas a nossa consciência já está posta lá na eternidade, acreditando que nós vamos estar com ele, andando com ele, ouvindo a sua voz. Não se preocupe sobre como será o céu. Será muito mais bonito do que a terra. Porque se a terra já é linda, o céu deve ser algo excepcionalmente melhor. Mas eu não estou preocupado, eu não vou para o céu porque lá vai ser bonito. A minha intenção de ir para o céu, a minha consciência cristã me faz ir para o céu, porque lá estará Jesus. Lá me levará o prazer de adorar pessoalmente aquele que eu já o adoro aqui. Lá me dará vontade de louvá-lo, porque eu já louvo a Ele através dos meus atos aqui. E eu tenho que começar a viver como se já estivesse lá, vivendo uma vida em que eu já não tenho mais medo da morte. Vivendo uma vida em que eu sei que eu estou como ferramenta de Deus para alcançar todo aquele que não conhece a Deus. O ser humano é coroa da criação de Deus. Não esqueça isso. O homem foi feito para louvor e glória de Deus. Se não fosse assim, nós não tínhamos razão de sermos criados. Deus podia ter os pássaros, podia ter os grandes mamíferos, tantos animais que Ele poderia ter usado como referencial, mas Ele deu consciência a você, capacidade intelectual de entender a necessidade que tem no teu coração. E isso você tem que começar a entender. Voltar à razão, vencer os desejos. 1 Pedro diz dos maus desejos humanos. Quais são os maus desejos humanos? Devemos nos pautar no que é mau. Não, mas Pedro nos alicerça, falou o seguinte: não busquem satisfazer aos maus desejos. Tenham consciência, dominem-se a si mesmos. Parece um pouco redundante, mas quando nós dizemos não peque, você fala, pastor, é tão difícil. Eu falei, mas se você não praticar isso,
Como será a sua vida? Cheia de acusações na sua consciência, cheia de fardos de peso. E não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é que você esqueça os problemas e adore a Ele, porque os seus problemas, quando você entrega a sua vida a Ele, Ele começa a lidar com os seus problemas. Ele começa a achar a solução correta para o seu problema. Ao crente, deveria ser muito mais fácil. E às vezes, nós não deixamos que seja fácil, porque queremos tomar tudo aquilo que Deus falou que faria por nós. Nós queremos tomar o lugar dele e fazemos nós mesmos. Queremos dominar o nosso lar, mas com aspereza e com palavras rudes. Aquilo que falei na hora da oração, pedindo a você que orasse por pessoas às quais você diz que ama, mas na prática não consegue apresentar. Na prática, e eu estava lendo essa semana, e o pastor Cláudio Duarte, que é uma graça, ele sempre brinca muito, e ele, numa mensagem, ele falou uma coisa muito simples. Às vezes a minha esposa me tira do sério, e às vezes eu quero... Mas se fosse a esposa de outra pessoa, eu seria gentil, educado, cortês, riria, sorriria. E aí o Espírito Santo disse para ele assim: faz de conta que ela não é a tua esposa agora. Sorria, seja cortês, seja sociável. Não é mais fácil? Muito mais fácil. E às vezes a gente acha que deve ter domínio e controle absoluto e devemos andar diante do Deus ao qual servimos e pedir que Ele cuide de nós, que Ele nos dê um amor que sobrepõe as falhas do teu cônjuge. É difícil, mas se você orar por isso, Deus vai lhe dar. Quando a tua vida não está andando de forma correta, quando a tua mente está cheia de problemas e não consegue nem pensar direito, para, limpa, conserta a tua vida, clamando a Deus que tenha misericórdia de você. Ao longo da história, podemos pensar em grandes homens. Vou falar Leonardo da Vinci, um homem acima do seu tempo, para nós analisarmos ele há tantos anos, tantos centenas de anos depois, quantos séculos. E você olha a obra dele e fala: uau, ele pensou no helicóptero quando nem existia, ninguém nem sabia voar ainda. E a gente está falando de tantas coisas. Leonardo, um homem que usava. Sigmund Freud, um grande psicólogo. Isaac Newton, um grande matemático. Salomão, um homem com grande sabedoria. E você e eu, que temos que ter consciência de quem somos, para poder sermos grandes, não diante dos homens, mas grandes diante de Deus. Uma obra que Deus tem incumbido a cada um de nós a fazer, e nós não temos assumido o nosso papel. Ah, mas pastor, se eu fosse um grande cientista, seria muito mais fácil. Se você fosse um grande evangelista, um grande missionário, se você fosse um homem que amasse demais a Deus e quisesse andar ao lado dele. Só para que a gente entenda, quando você busca na Bíblia lá alguma história sobre Enoque, só está dizendo assim: Enoque andou com Deus. E Deus se apaixonou por ele. E Deus o amou de tal forma que não deixou que ele morresse. E os anos de Enoque foram 365 anos. E acabou a história de Enoque. Mas cadê a vida dele? Eu não sei o que ele fez, mas ele fez algo que agradou a Deus. E foi digno de ter o nome dele escrito na Bíblia. A consciência dele estava posta à disposição de Deus. Nós não sabemos se ele cuidou de vidas, se ele evangelizou. Nós não temos como mensurar o que ele fez. Mas ele foi aquilo que Deus queria que ele fosse. Íntimo dele. Se você não puder ainda revelar os dons que Deus tem para você, use a sua consciência para adorar a Deus. Para, como salmista no Salmo 150, você possa afirmar que aquilo é uma verdade, louvar a Deus. E a verdade de Deus não passa.
se não for pela obra feita por tantos homens e mulheres ao longo de séculos, que é a palavra de Deus. Se você tem alguma coisa para pensar e agir, pense desse jeito. Use a palavra de Deus como referencial para tudo. Tiago 1, de 5 a 8. Abra sua Bíblia para lermos juntos. Tiago 1, de 5 a 8. Quando a gente fala de consciência, a gente tem que falar de sabedoria. Deve ser quase sinônimo para nós. Tiago, capítulo 1, de 5 a 8, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois todo aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, se porventura tem dessa forma a sua fé. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quando nós lemos esse texto de Tiago, ele fala das ondas do mar, mas não das grandes ondas. Ele fala daquela ondinha, aquela marola que o vento leva, vai e volta, aquela pequena onda que fica diante da praia e você vê ela indo e voltando, mas ela não produz nada. Ela não leva terra, não traz terra, ela não faz diferença alguma para a vida de ninguém. Se ela fosse uma grande onda, traria diferença. Mas o que eu quero convidar você a pensar daquilo que você tem sido no reino de Deus. Qual o seu nível de consciência diante de Deus? Ao que Deus lhe salvou? Por que Deus lhe salvou? O que você deveria fazer em gratidão a Deus por a salvação eterna? Não por causa do santuário, por causa do ar-condicionado, pelas cadeiras confortáveis, não falo disso, não. Isso não. Eu quero saber do que você fará para honrar a Deus e louvar a Deus com a sua vida. O que você fará? Orará mais? Bênção. Evangelizará mais? Uau, que coisa linda. Será mais íntimo de Deus? Puxa, que coisa boa você escolheu. Será um pastor? Precisamos de muitos ainda. Missionário? Se você tomar a decisão de adorar a Deus com a sua vida, traga a sua consciência junto. Não deixe com que as motivações do mundo roubem você de você mesmo. Ofereça a Deus a sua vida e a sua consciência. E eu tenho certeza que Deus abençoará você, lhe dando força, capacidade que você nem sabe que tem. Quando nós vemos a vida de Gideão, um homem que malhava trigo dentro de um celeiro, escondido. E Deus olhou para ele e falou assim: eu te escolhi para tu fazer uma grande obra. E ele teve que vencer dos amalequitas, que eram multidão, só com 300 homens. Talvez você não saiba aquilo que Deus quer fazer através de você. Mas se você não se dispor a malhar o trigo, a trabalhar, Deus não vai fazer nada. Porque Deus não escolhe os que estão parados, mas escolhe aqueles que estão ativos. Deus não chamou preguiçosos ao seu reino, mas chamou trabalhadores. Então trabalhe, ofereça a sua consciência a Deus. Viva como se Ele já estivesse à porta de chegar. Até porque nós não sabemos nem o dia nem a hora em que Ele vai vir. E na hora em que você chegar a prestar contas com Ele, você não vai poder sentar com Ele e falar assim: ah, Senhor, eu achei que tu só vinha em 2020, por isso que eu não trabalhei até 2017. Eu ia trabalhar, igual a gente faz para o INSS, eu só dou o melhor quando está quase na hora da aposentadoria, porque aí o meu valor de contribuição vai ser maior. Lê do engano. Lê do engano. A você que tem força e respira, louve a Deus. Engrandeça a Deus com a sua vida, com as suas atitudes. Pare de lamentar o que não tem e comece a glorificar a Deus pelo que você tem e pelo que você é. Não queira ser mais do que você é hoje,
Porque o que Deus te deu de talento até hoje, você não usa. Então, use aquilo que Deus tem lhe dado, para que você seja a bênção poderosa, transformando o mundo em qual vivemos. Eu não falo de política, eu falo de transformação de vidas. Eu digo às pessoas que moram na tua casa, que ainda não aceitaram a Cristo, o que você tem feito por elas? Quando você as amar, sente com Deus e peça, Senhor, salva elas. Mas, pastor, são de templo espírita, a minha família toda perdida em tantas questões. Sim. Não crie limitações para Deus. Use a sua consciência para promover a sua fé. Consciência é algo que só você deve dominar e não os teus desejos. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar.